Fala pessoal, beleza? Muito bom, seja bem-vindo ao canal do Vale Concurso. Como você deve ter visto aí no título, hoje nós vamos falar sobre esse decreto federal, que é o decreto 8727 de 2016, um decreto aí que é cobrado em muitos concursos e principalmente, né, para quem está fazendo hoje, na época eu estou fazendo esse vídeo, os concursos aí da IBGP, a IBGP que tem cobrado bastante nos concursos, né, de guarda municipal, esse decreto já cobrou inclusive em algumas bancas, tá? Em alguns concursos que ela fez. Então, nós não vamos aprofundar nessa lei em questão aí de discussões doutrinárias ou até mesmo jurisprudenciais. Até mesmo porque o nosso objetivo aqui vai ser trabalhar a letra da lei, que é o que tem sido cobrado aí em prova, beleza? Então, olha só, antes da gente começar, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, que já se inscreva. É bem fácil e rápido, é só você deixar o seu like aí, isso aí ajuda bastante ao YouTube entender, né, que esta aula ela foi boa, é um conteúdo aí bacana e você nos ajuda também a muito, né, ajuda bastante. Galera, você que está estudando aí para a GCM, né, aqui de Minas Gerais, GCM de Nova Serrana, Lafayette, GCM de Sabará, né, você que pretende estudar, preparar para esses concursos, aqui no Vale você vai achar aí cursos online, apostila impressa, simulados. Nesse QR Code que você está vendo aqui, você apontar a câmera para ele, você já vai ter acesso a todas essas ofertas, ou então é só acessar o link aqui na descrição, beleza? Vamos lá então, para você que não me conhece, eu sou o Volney Sueison, tá? Sou professor aqui do Vale Concurso de Direito Penal e Leis também federais. Esse aqui é o meu Instagram, se você quiser me acompanhar lá, eu posto dicas, posto questões, né? Muita coisa boa para a galera aí, notícias importantes para o concurso. É um perfil voltado aí para concursos públicos, beleza? E aí, vamos então dar início. O decreto 8727, ele é de 2016. Na época, era a Dilma que era presidente, tá? E ele foi, o objetivo dele aí é o uso do nome social para a comunidade LGBT. Hoje é até mais, né? LGBTQIA+, né? E a finalidade desse decreto é trazer esse respeito a essas pessoas, né? Aonde elas têm uma identificação, um nome social, e isso pode ser utilizado ali perante a administração. Então, vamos prosseguindo. O primeiro artigo, que é o artigo 1º aqui, a gente já tem aqui o seguinte: o decreto ele dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais, tá? No âmbito da administração pública federal, direta, autárquica ou fundacional, beleza? Então, esse é o objetivo aí do decreto, é importante isso. Porém, a gente vê que você precisa, né, de ter alguns conceitos aqui. Pera aí, o que é nome social? O próprio decreto, no seu próprio artigo 1º, ele vai falar pra gente o que é nome social e identidade de gênero, tá? Então, olha, nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente conhecida, né? Então, isso é o nome social da pessoa. Nome social. Lembra aí de reputação frente às pessoas. Logo, você às vezes pode ter um nome ali diferente, né? E João, e aí é reconhecido como Maria. Então, você tem esse direito de ter reconhecido o nome social. A identidade de gênero, que é um conceito aí diferente, a lei fala que é a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade, e com isso se traduz em sua prática social sem guardar a relação necessária com o sexo atribuído no nascimento. A gente vê essa discussão, né? Tem até a questão da ideologia de gênero, e aí tem essa mistura, porque qual que é a situação? A ideologia de gêneros, elas defendem que não tem relação você nascer biologicamente, né? Você nasceu ali com um pênis, você não significa que você é do sexo masculino, tá? Então não tem essa relação natural com a sexualidade sua, né? Então, o gênero e sexualidade, então há essa separação. Por isso que há uma transacionalidade aí bem simples das pessoas. Elas, ao mesmo, tem gente que ele considera ali, então, do sexo masculino, feminino, e os dois ou nenhum, você vai ver esse monte de conceito aí que eles têm hoje, né? E acontece, então, que até o próprio direito, ele tem migrado para isso. Você pega, por exemplo,
hoje, né? Até mesmo a Lei Maria da Penha, onde a gente tem visto já entendimentos a respeito de que pode se aplicar para os trans também, né? Então, aquelas mulheres trans, assim também como o feminicídio, né? Que já é entendido o conceito de mulher aí, sendo não mais um conceito biológico, né? Ou seja, mulher é quem nasce mulher, quem nasce com vagina. Mulher hoje é o conceito jurídico, ou seja, aquilo que o Estado, o direito, ele entende como sendo aí mulher, tá? Então, tem essa diferença que para você que está estudando para concurso público é importante você levar para a prova para você não errar ali uma questão, beleza? Pessoal, tô meio assim, um pouco assim que eu tô um pouco gripado, né? Então, tá um pouco difícil de falar também e respirar. E aí a gente começa, dá pra ver que tá um pouco, né? Não sei se dá pra ver, tá um pouco inchado. Mas vamos lá, não posso deixar de fazer essa aula aqui para vocês. E aí, a gente tem os conceitos específicos, eu até separei aqui para você, mas não vejo que isso aqui vai ser tanto aí útil na sua prova, tá? Mas é realmente aqui em questão de aprofundar mesmo. O que seria gênero, tá? E transgênero, transexual, travesti, são coisas aí que nós não vamos entrar agora. Aí, o artigo 2º do decreto, ele vai falar a respeito da aplicação. O artigo 2º fala que os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta, autárquica ou fundacional, em seus atos e procedimentos, aí cuidado com essas palavras aqui, ó, deverão, tá, gente? Isso aqui na prova vão lá e troca para poderão. Quando a gente muda esse contexto, né, fica errado. Por quê? Quando você fala deverão, significa uma obrigação, é compulsório, precisa fazer, tem que fazer, tá entendendo? Agora, você tem o poderão, aí é uma faculdade, é facultativo. Então você pode ou não, não é? Então aqui, cuidado, pegadinha de prova, marca essa palavra. Se você tá com o material aí, vai lá, marca isso, essas palavras-chave, porque você precisa fazer a leitura da lei. Então você precisa fazer essa memorização. E aí, aqui, quando fala que os órgãos eles devem adotar o nome social, você tem, às vezes, uma leitura rápida na hora da prova e o que quebra muitas das vezes, talvez você está começando a estudar agora e já deve ter percebido isso, né? Que no direito tem muito esses detalhes. Exceção, correto? Salvo, você tem ali o poderão, o deverão. Às vezes o legislador, o examinador coloca lá que só, apenas, somente, jamais, né? Então, sempre essas palavras você tem que ficar muito atento, porque na maioria das vezes estão erradas, tá? A gente vê que no direito ele não é muito. Você começa a estudar, você vê assim que tem muita regra, mas tem o dobro de exceção, né? É assim, tem regra para tudo, porém tem o dobro de exceção ali. Aí você termina de estudar a regra, você vai estudar as exceções. Então, o que que acontece? Quando você está estudando, tá ali, vai fazer uma questão, você, numa leitura rápida, às vezes numa leitura rápida ali, você acaba se equivocando, né? E aí, quando você vai ver, poxa, perdi aquela questão. Pois é, acontece. Então é importante fazer esses grifos e tentar lembrar, pelo menos dali, desse decreto, que é um decreto pequenininho, né? Eu preciso lembrar de quê? Então você vai fazer essas anotações, beleza? Então aqui, ó, é uma questão que passa desapercebido. Deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual de acordo com seu requerimento e com o disposto no decreto. Então, lembra desse deverão aí para não perder uma questão. O parágrafo único fala que é vedado. Gente, cuidado também com essas palavras, tá? Vedado. Lembra do veda-rosca, né? Ele não veda ali a água, você vai colocar uma torneira. Outro dia eu fui trocar a torneira aqui da uma pia aqui de casa. E aí você tem que passar ali o veda-rosca, né, para vedar a passagem da água. Então, vedar é proibido. Então, é uma coisa óbvia, né, que eu acho que não tinha necessidade de falar, porque até mesmo já constitui crime, podendo ser muitas vezes ali uma injúria, ou até mesmo, né, a homofobia, que é considerado racismo, né, espécie de racismo aí pelo STF. Aqui fala que é vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para referir-se às pessoas travestis ou transexuais. São coisas, é claro, que a gente vê que o nosso legislativo falha muito, né? Não tem necessidade de pôr isso aqui.
Qual a necessidade? Todo mundo sabe que é vedado mesmo, é proibido. Ué. E o fato de estar escrito que é vedado não significa que as pessoas não vão fazer, não é? Quem dera, não é? Matar ali é crime. Você tá lá, o artigo 121, mas deixa de morrer gente? Não deixa, tá matando de todo jeito. Então, assim, os legisladores, eles querem lacrar, quer, né? Você passa esses decretos, faz esses trem, e aí é mais o mesmo, muda aí, não faz as coisas com muita efetividade, a lei, ao invés de ajudar, piora. Então fica é pior as coisas. É lógico que é vedado, né? É proibido mesmo. Né? Então, se eu fazer, eu vou incorrer criminalmente, ainda que se tivesse aqui nada escrito aqui. Não vai mudar o fato de estar escrito que é vedado ou não. Tá entendendo? Não vai mudar aqui, tá entendendo? Então, o fato de ter ou não esse parágrafo único não vai mudar a consequência da minha conduta, beleza? Vamos lá, prosseguindo então, nós temos agora o artigo 3º que é importante, tá? Mais uma vez, os registros do sistema de informação, de cadastros, de programas, de serviços, fichas, formulários de prontuários e congêneres, né? Ou seja, semelhantes dos órgãos e das entidades da administração pública federal, deverão, mais uma vez, tá vendo? A palavra, grava isso aí. Então, eles devem conter o campo nome social. Hoje, você vê isso aí com muita facilidade, né? Você vai preencher ali algum formulário, vai preencher ali alguma coisa, uma inscrição, você viu isso, tem lá o nome social. Até nos concursos já tá bem comum isso aí, você tá vendo, você vai fazer o concurso ali, o edital já fala sobre o nome social, né? Então já tem essa adequação. Então você, se preferir, você pode ser lá chamado, vou lá fazer o concurso. E aí você lá na hora lá quer ser identificado pelo nome social, é um direito. Então, isso aí já está até mesmo pacificado. Lembrando que esse decreto é de 2016, então de lá para cá, né? Hoje estou fazendo esse vídeo aqui, é 2024, então 8 anos brincando, passou muita coisa aí, foi mudando e hoje é normal, comum aí os editais já virem com essa previsão do nome social, né? Para aí o candidato trans ou travesti, beleza? Continuando aqui, então, olha só, o nome social será acompanhado pelo nome civil, tá? Que será utilizado apenas para fins administrativos internos, tá? Então, essa é a finalidade. Se o documentação, né? Tudo que tem, aqui eu coloquei até uma explicação para vocês depois, mas tudo que tem ali dentro, internamente, tem que ter essa identificação do nome civil e também do nome social, tá? Para fins de controle. E é algo que pode fazer? Não, é obrigatório, deve, então se tem, é um direito, tá? Pedido do interessado, lembrando aí o artigo 4º fala que constará nos documentos oficiais o nome social da pessoa travesti ou transexual. Então vai constar aqui os nomes, né, dela, se requerido, cuidado, tá? Cuidado, porque aqui a gente está falando para fins internos, aqui já muda, porque agora a gente está falando de documentos oficiais, tá bom? Então, agora só vai constar aqui, presta atenção, agora aqui as coisas mudam, a gente estava até o momento falando de deverá, é obrigatório e tudo mais, agora não, agora nos documentos oficiais só vai constar se for requerimento, né, for requerido aí pelo interessado, só se ele quiser. Se ele requerer, ele tem que requerer, tá? Então, não só o nome social, mas vai ser a mesma coisa, vai ser o nome social acompanhado do nome civil, beleza? Então, se ele requerer, e claro, ele tem que fazer um requerimento de que forma? Expressa, tá? Então, tem que ser um requerimento expresso para que ele possa ter esse nome aí social nos documentos oficiais. O artigo 5º fala que os órgãos ou entidade, né, repetindo, agora, presta atenção, agora as coisas mudam, né? Por isso que quando a banca ela pega aí esses artigos, ela brinca nisso aqui, muda nisso, no poderá, no deverá. Então, o artigo 4º e o 5º, você não tem mais aquela obrigação. O artigo 4º, só se o trans ou travesti ele requerer, então tem que requerer de forma expressa, tá? E no artigo 5º, você também tem agora uma faculdade. Agora, o órgão, aquela entidade, ela pode empregar o nome civil da pessoa, tá? Travesti ou trans, acompanhado do nome social, apenas
quando estritamente necessário ao atendimento do interesse público e à salvaguarda de direitos de terceiros, tá? Então, no artigo 3º, a gente está falando de procedimentos de internamente, tá? Internamente é obrigatório. Agora, para fins externos, ou seja, para atendimento ao interesse público, aí pode, mas tem que ter comprovado essa motivação, beleza? Então é simplesmente lembrar disso aqui de forma completa, para você não esquecer. Então a gente tem essa exceção, né? Então aqui seria uma exceção, apenas quando aí for necessário para atender o interesse público, beleza? O prazo, a pessoa travesti ou trans, ela poderá, mais uma vez, né, requerer a qualquer tempo. Aqui, gente, é muito comum na prova, né, e aí quem está estudando, a própria IBGP, coloca um prazo aqui. Por exemplo, poderá requerer no prazo de 2 anos. Não, o prazo é a qualquer tempo, tá? Então não tem aí um limite. A qualquer tempo, ele pode requerer a inclusão do seu nome em documentos oficiais, porque aqui é uma junção, né? Presta atenção, ficou um pouco separado, mas aqui a gente está falando no artigo 4º, ó, constará nos documentos oficiais somente se for requerido. Mas qual que é o prazo desse requerimento? Tá aqui, ele pode requerer a qualquer tempo. Tá vendo só? Fica um pouco até meio complicado. Tá vendo como é que poderia ter facilitado, já colocando isso no parágrafo único lá, ou então juntando, né? Aí fica mais fácil. Então, e nos registros de sistema, cadastro, repetindo tudo aquilo, tá? Então ele pode requerer a qualquer tempo, beleza? Deu para entender a situação? Deu para entender isso? Eu acho que não tem muito assim o segredo aqui para você confundir isso. Algo bem simples, né? Não tem muita dificuldade. Logo, olha só, até colocando aqui, deixa eu ver. Eu dei um exemplo prático aqui, né? Então, se o cara tem o nome de João, ele quer que no crachá fica lá a Maria, vai ficar na folha de ponto, no sistema do órgão, tudo lá vai reconhecer ele, tá? E as alterações no documento oficial, elas não estão previstas aqui no documento, desculpe, de identidade, não estão previstas no decreto, tá? Então, vamos lá. Prosseguindo, eu separei algumas questões aqui, tá? Vamos resolver. São questões rápidas, porque aqui é assim, ó, papá, né? Você sabe ou não sabe? Não tem muita coisa aqui que a gente pode pegar, ou seja, a gente estudou 6 artigos apenas, o decreto é pequenininho, você tem que gabaritar as questões. Então, eu separei esses tipos de questão, montei essas questões de certo e errado, como se fosse falso e verdadeiro, né? Que aí você já identifica de uma vez. Então, qual vai ser a dinâmica aqui que a gente vai fazer? Se você conseguir, pausa e tenta resolver, tá entendendo? Porque senão eu falo e você vai falar assim, eu ia marcar essa, né? Eu ia falar que era certo, eu ia falar que é errado. Aí fica fácil, né? Não, depois que matou a onça não adianta. Então vamos lá. De acordo aí com o decreto 8727, a inclusão do nome social nos documentos oficiais não é obrigatória, podendo a administração pública federal decidir incluir ou não. E aí? E aí, qual que seria o gabarito? Como tá gravada a aula, né? Você já deve ter pausado aí também, não tá ao vivo, né? Então vamos lá, pessoal. A inclusão então do nome social nos documentos oficiais. Presta atenção, nos documentos oficiais. Ela não é obrigatória, podendo a administração pública decidir incluir ou não. O que que a gente estudou aqui? Vamos lá, ó. Os órgãos ou entidades públicas não, cadê? Os registros de informações, constará nos documentos oficiais o nome da pessoa travesti ou transexual, se requerido expressamente pelo interessado, né? Então, os órgãos da entidade, ó, mais uma vez, poderá empregar. Tá vendo só? Então, aqui é pegadinha, né? Para você, às vezes, está julgando aí que isso está errado. Portanto, aqui nós gabarito aqui então, né, pessoal? Vamos lá. O gabarito está errado. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para você. Por quê? A gente está falando de inclusão do nome. Logo, quando eu vou falar da inclusão, tem que ser a requerimento do interessado, correto? Porém, vamos lá, deixa eu te perguntar, se o interessado, ele requereu, a administração, ela pode negar a inclusão? Não pode. Portanto, ela não é, né? É sim obrigatória a inclusão, mas o uso não é obrigatório. Você vai ver que o uso lá só é obrigatório quando só vai usar quando for o quê? De interesse público, né? Então for necessário.
Portanto, a administração ela não pode decidir se vai incluir ou não. Não, o nome tem que ser incluído sim, é obrigatório, beleza? A questão de número 2, o nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida, né? Então, aqui está correto, né? É o que está no próprio artigo 1º, no seu inciso 1º, a gente tem aí o gabarito correto, simplesmente repetiu aqui o que já está no decreto, né? Questão de número 3. João, servidor público, não se identifica com seu gênero e decide passar por cirurgia de mudança de sexo e mudança do nome social para Maria. Levando em consideração, João poderá requerer, diante da Administração Pública Federal, a inclusão do nome social e alteração dos dados no prazo máximo de 6 meses após as mudanças físicas. E aí, certo ou errado? Vamos lá? Gabarito errado, né? A gente estudou e eu falei com vocês, não há prazo, é a qualquer tempo, é o que o decreto diz, a qualquer tempo ele pode fazer esse requerimento dessa mudança. Isso aí acontece bastante, né? Tem vários aí já casos que nós já vimos de servidores que fizeram essa mudança, beleza? Questão de número 4, o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais apenas é reconhecido no âmbito da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Gente, aqui, olha, cuidado, de acordo com o decreto, e aí você tem que perceber se não vai estar na sua prova, eu deixei uma questão assim, mais em aberto para a gente comentar, que é o seguinte, de acordo com o decreto, sim, com o decreto, porque é um decreto federal, então ele só se aplica para a administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, mas isso não significa que o fato de estar a nível estadual ou municipal, o indivíduo, né, o interessado aqui, o trans, ele não tem esse direito, não, muito pelo contrário, tem sim esse direito também, tá bom? Então, cabe olhar a legislação estadual, a legislação municipal, e muitos aí utilizam, né, o próprio decreto como base para poder só fazer aquelas alterações, tá? Então, aqui, sim, de acordo com o decreto, ele vai se aplicar de acordo com o decreto 8727, somente para a administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, beleza? Questão de número 5, de acordo com o decreto 8727, não há impedimentos para o uso de expressões ou palavras pejorativas para se referir aos travestis e transexuais, devendo tais condutas buscar guarida em leis penais. E aí, gabarito certo ou errado? Vamos lá. O que você marcou? Gabarito aqui, então, está errado. Por quê, gente? Assim, né? A gente até comentou sobre isso. O parágrafo único lá do artigo 2º, né? Vai falar que é vedado, né? Embora até essa questão que devem estar quando buscar garantia, você vai ser vítima de crime, por exemplo, então vai realmente ter aplicação de leis penais, porém a lei, né, desculpa, o decreto, ele não traz, ele tá errado afirmar que ele não traz nenhum impedimento, tá? Mas ele fala assim, expressamente ele fala que é vedado o uso, embora, como eu disse, que é algo ali que não tem necessidade, né? Poxa, não precisa falar que é vedado, né? E não vai mudar a consequência. O decreto não fala, então eu não posso responder criminalmente porque eu estou fazendo o uso de palavras pejorativas contra aquele trans. Não precisa disso, né? Mas é uma questão aí de prova, né? Que pode aparecer. E aí, gabarito errado. Galera, é isso aí, né? Se você gostou dessa aula, eu peço a você que deixe o seu like, é muito importante. Já se inscreve aí no canal também, é de graça, não custa nada e você contribui com a gente, contribui aí, mostrando com o YouTube que essa aula ela está sendo produtiva, né? E o YouTube ele vai reconhecer aí e vai te recomendar mais conteúdos como esse, beleza? Então, galera, você que está estudando para as GCMs, está estudando aí, no Vale Concurso você vai achar essa preparação, tá? Então, você pode acessar esse QR Code aqui, ou então o link que está aqui na descrição para você ter acesso aos cursos. Temos também a assinatura limitada, né? Assinatura para as carreiras policiais, onde você terá acesso a todos os cursos da plataforma, aqueles também que virão no futuro, e você já ganha já as atualizações pós-edital, tá? Então já é aí direito seu essa atualização, você já ganha de bônus. Show? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, desejo a você bons estudos. Tamo junto, bora gabaritar, bora pra cima, bora ser aprovado. Um grande abraço.
e até a próxima.